Olá, pessoal. Vamos falar sobre as linhas de prática da lição de hoje, começando especificamente por essa parte onde ele convida para o exercício prático do dia. Olha só. Dá início à tua busca do outro mundo, pedindo uma força além da tua e reconhecendo o que é que buscas. Então, ó, o convite é: primeiro você torna claro, você torna consciente o que é que você está buscando. Qual é a experiência que você quer ter, né? E então você coloca a sua confiança nessa experiência e não na ideia de um eu que se vê separado dessa experiência. Então, ó, para ter uma experiência de compreensão com a realidade verdadeira, eu mantenho isso em consciência e deposito a minha força, a minha fé nisso, ao invés de manter a minha confiança num eu individual que pensa que tem que chegar nisso. Isso é muito diferente. Ó, eu sou convidado a pensar-me sendo a experiência que sou, que já estou buscando, né? Não queres ilusões. E vens para estes 5 minutos esvaziando as tuas mãos de todos os tesouros mesquinhos desse mundo. Tu esperas que Deus te ajude ao dizeres: é impossível ver dois mundos. Que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo para que eu possa achar a minha liberdade e liberação. Lembra do que eu falei? Que muitos de nós, nesse percurso com o Curso em Milagres, quando somos convidados a retirar o significado, a gente pode ir para uma experiência de tristeza, ideias de abandono, sacrifício, perda, como se eu tivesse sendo obrigado ou forçado a retirar o valor de coisas que eu ainda quero, né? Muitos, quando chegam na metafísica de um curso de milagres, podem ter essa experiência. E o que eu falei num outro vídeo é exatamente isso. Por que que nós vamos para essa experiência? Porque ao invés de considerar a verdade como um fato, né, que é existir é algo que é eterno, não pode ser mudado, portanto, tudo tem que ser apenas isso e não uma coisa que está dentro do tempo. Então, o que é normal é existir em eternidade. Então, quando nós não consideramos isso como um fato, aí a gente parte de um ponto de que um eu individual e separado que já se vê fora. Portanto, já se vê em falta, já se vê com medo da perda, já se vê de dentro de crenças de abandono. Esse eu separado, quando pensa em confiar em Deus, e aí recebe a informação de que tem que retirar o significado, esse eu separado agora pensa que retirar o significado é que vai causar o transtorno. Isso não é assim. Desde que nós consideremos a verdade. Então, a partir da verdade, retirar o significado da percepção, não alimentar nenhuma ideia de realização na percepção, se torna uma coisa simples, porque a verdade já é livre da percepção. É esse o significado dessa frase, que está descrita nas linhas de prática, né? Ó, que eu aceite a força que Deus me oferece. Então, que eu descanse na certeza de que existir em eternidade é o normal. E isso não pode ser ameaçado, isso não pode ser mudado. Então, que eu me lembre disso, que eu me torne consciente disso e não veja nenhum valor nesse mundo. Aqui eu aceito que o mundo não tem valor, porque eu estou primeiro mantendo consciente qual é a verdade da existência. Então, quem são essas experiências, né? O que fazem essas consciências ali, essas percepções que vão para esse lugar de mal-estar? É porque elas não fazem isso em primeiro lugar. Fica um eu ali separado, individual, que pensa que tem apegos e acha que está realizando coisas através de um eu no mundo, e aí pega essa noção de um eu individual e tenta ter uma experiência com Deus. E aí, né, sente dor ao ouvir algumas expressões de um curso likes que é importante retirar o significado do mundo. A partir da verdade, que é imutável, o mundo já não tem significado, porque o mundo passa. Então é óbvio ver que o mundo já não tem significado, porque todas as coisas aqui morrem.
Só que quem não descansa primeiro na verdade não consegue pensar com essa obviedade. E aí fica pensando de dentro das crenças e conduz a percepção para esses lugares de transtorno aí. Então, olha só. É impossível ver dois mundos. É impossível ser uma realidade e, ao mesmo tempo, ser outra realidade. Não. É isso que é impossível. É impossível ver dois mundos. Se você pesquisa o significado da palavra mundo, né, no Google, aparece isso. É o conjunto de tudo que existe, incluindo o universo, o planeta Terra, a humanidade e o ambiente social. Então, o que é mundo? Mundo é a localização de existência, é onde você sente-se sendo, é o ser que você é. Mundo nada mais é do que a sua existência. Só que é impossível ver dois mundos. É impossível que a existência seja uma coisa e ao mesmo tempo seja outra. Isso é impossível. Então é impossível que a vida seja vida e ao mesmo tempo ela seja algo que morre. É impossível a vida ser isso. Obviamente, então, a partir dessa lógica, a vida não pode ser um corpo, porque o corpo morre. Então, a vida que é vida, ou o ser que está existindo, ele está apenas existindo. Porque ele só pode ser isso que não muda. Se ele está apenas existindo e não muda, ele não pode ser um corpo. Então, é impossível ver dois mundos. O ser que existe não pode ser o que ele é e, ao mesmo tempo, ser outra coisa. O que parece acontecer é que surge um pensamento. Esse ser que existe, ele pensa, e ao confundir-se com o que é pensado, parece associar o que ele é com outra coisa, produzindo uma percepção de existência. Mas não é uma realidade, não é um mundo verdadeiro. É apenas um pensamento. Mas qual é a única coisa que continua sendo apenas o que existe? Porque é eterno. É o ser que está aqui atrás. Não é porque aparentemente a atenção fica voltada para um pensamento que a realidade foi mudada. Não. O que parece acontecer é que a vida, o ser que existe, que já estava ali, parece ser associado com o que é pensado. E esse é o erro de percepção descrito na Metafísica de um Curso em Milagres. O erro de percepção é só essa associação do ser que, enquanto assiste à ilusão, ilusoriamente associa o que ele é com aquilo que é percebido. E aí, como o que é percebido agora é visto como real, o ser que é o que é ali parece ser esquecido, parece que ele não é mais compreendido, parece que ele não está mais lá. E aí fica essa ilusão de uma vida temporária que fica o tempo todo contendo oscilações. Mas é impossível o ser que é deixar de ser ele. Isso é impossível. É impossível o ser deixar de ser. Ele continua sendo o que ele é. A única coisa que está parecendo acontecer é que a atenção está sendo direcionada para coisas temporárias. Mas como essas coisas não tornam-se a realidade, elas não são eternas, é por isso que elas também acabam. Porque o ser não pode ser mudado. E o ser é apenas eternidade. É impossível a eternidade não continuar sendo eternidade. Então, qualquer coisa que pareça surgir, que se opõe ao que é eterno, naturalmente vai ter um tempo de duração. É por isso que as coisas, né, no tempo, as coisas que têm um tempo de duração, todas são ilusórias e, portanto, sem significado. Então, não tem alguém na percepção que tem que voltar para a realidade. O convite dessa lição é: a realidade que é, olha para a ilusão como não sendo. É por isso que essa frase, nessas linhas de prática, descreve exatamente isso, ó, que eu aceite a força de Deus, que eu simplesmente me mantenha consciente de qual é a realidade, né? E que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo. A partir da realidade que é uma só, o ser que não pode transformar-se em outro ser, a partir do ser que nunca mudou, eu assisto essa ilusão, esse tempo, essas mudanças aqui, como sem significado. Assim, vai se ver que a realidade é uma e não muda. A realidade é apenas essa que permanece sendo eternidade. A percepção é só uma percepção, é só uma imaginação temporária, mas não tem significado.
Quando nós aprendermos a pensar em acordo com esse raciocínio lógico, ninguém mais vai para lugares de depressão, medo da perda, medo do abandono ou sentimento de apatia nesse percurso com o curso em milagres. Simples assim.